Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hans Niemann foi campeão do Grand Chess Open 2024. Significa que no ano que vem ele vai jogar o Grand Chess Classic Elite. Vai subir lá onde jogou Ding Liren, Magnus Carlsen, né? Essa turma toda aí, quem mais que tava lá? Maxime Vachier-Lagrave, não é isso? Vincent Keimer. Teremos Hans Niemann no ano que vem. Ele se classificou, foi o campeão aqui do Open. Muita gente achou os números dele extremamente suspeitos. Vamos dar uma olhada nesses números aí. Será que tem coisa estranha aí? Vamos dar uma olhada aqui nos números do Hans Niemann. Aqui a gente tem o seguinte, meus amigos. Todas as rodadas que ele jogou, o torneio foram 9 rodadas. Temos aqui a precisão que ele fez nas partidas, tá bom? Aqui foi a precisão, aqui no final temos uma média. 95 de média? Rafa, será que é normal isso? Será que é possível isso? 9 rodadas? Precisão do adversário na média de 89. E o número de imprecisões na média, esse número não diz muita coisa, porque pode ser relativo ao número de lances que a partida teve, resultado, se foi empate ou não, enfim. Mas tá aqui, é algum número, dá algum cheiro pra gente. E a média de erros, uma média bastante baixa de erros. Mas Rafa, como é que foram os demais jogadores? Vamos olhar também o segundo e o terceiro colocados? Boa ideia. Quando a gente olha Ivan Saric, super jogador, segundo colocado, percebemos aqui também uma precisão bastante alta nas partidas. Nas últimas rodadas é o famoso boring draw, onde tanto ele teve boa, precisão quanto o adversário. E são aquelas partidas de poucos lances, empates, combinados. Principalmente que a pessoa nas últimas rodadas quer logo garantir o pódio, Então, isso também tem uma influência, mas vemos que a média também de precisão bem alta. 93,5. Média de imprecisões, Hans Niemann foi bem melhor. E média de erros, bem abaixo, bem abaixo. Média, Então a gente vê aqui partida com 5, com 1, quase toda partida um errinho tirando os boring draws, Aqui no Hans Niemann, tirando os boring draws, também tem algumas partidas aqui com errinhos, mas numa quantidade menor, Numa quantidade menor aqui de erros. E o terceiro colocado, Rafa, o Vladimir Fedosiev, super jogador. Tá aqui, ó, média de precisão. Também é possível, próximo aí dos 95, Precisão do adversário bem parecida com as dos demais. Imprecisão, número de erros bem baixo, imprecisão 2,78. Então o que a gente vê aqui do Hans Niemann, Ele teve o número de erros do terceiro colocado e ainda foi melhor nas imprecisões aqui do que o segundo colocado, Eis a grande diferença, a precisão deles até que foi parecida. E se a gente tirar os empates, a gente tem essa tabelinha aqui, eu deletei as linhas de empate, aí a gente tem números bem próximos mesmo, ó, de precisão, De imprecisão a gente vê que o Niemann foi bem, foi assim como o segundo colocado. E de erros ele foi tão bem quanto o terceiro. O terceiro teve aqui mais ou menos 1,17 a média de erros. O Niemann 0,8, foi ainda melhor, E por isso ele ganhou o torneio. Então, resumindo, aparentemente, olhando por cima, uma análise assim geral, mostra que esse aqui 100%, o outro teve também, ó. São os empates, Aqui, ó, são esses empatezinhos combinados com pouco lance, ó. O Fedosiev também fez esses boring draws nas últimas rodadas, Então isso acontece, essas precisões monstruosas com empate, Aqui mais um desses casos, ó, Tá bom? Então, aparentemente, Hans Niemann de fato fez um ótimo torneio. Aparentemente nada de errado e garantiu aí a sua colocação para o torneio do ano que vem, Agora é o seguinte, meus amigos, vamos dar uma olhada aqui então numa dessas partidas aí do Hans Niemann jogando contra o Leonardo Costa. Quem diria? Leonardo Costa aqui, brasileiro, jogando no Grand Chess contra o Hans Niemann. Ah não, Rafa, não é um brasileiro, é alemão. Ah, então tá bom, pessoal. É alemão ou é da Bélgica isso aqui? É alemão, Alemão. Claro, é sempre o primeiro que a gente pensa. Meus amigos, vamos dar uma olhada então. Hans Niemann jogando contra o Leonardo Costa, o alemão. Hans Niemann abre aqui com o peão do rei. Temos aqui C6 a Caro-Kann, D4, D5, E5, a variante do avanço, dizem que quem joga para ganhar contra Caro-Kann tem que estudar essa linha de E5 aí, falam que é a mais promissora. Bispo F5 foi jogado, tem gente que rasga um H4 aqui, Niemann preferiu jogar com cavalo D2,
E6 foi jogado o cavalo B3, controlando C5, porque tá na moda, né? Jogar Caro-Kann e depois jogar um C5. Então o cavalo aqui em B3 é uma das maneiras aqui de lutar contra isso. A6 foi jogado, o cavalo vem para F3, C5. Chegou de qualquer maneira. Interessante. Peão toma, bispo toma, perdeu o bispo. Cavalo toma, calma, Leonardo Costa tem tudo sob controle. Dama em A5 com cheque, vai recuperar a peça. C3 cobre e dama para o C5. Interessante a abertura aqui do Leonardo Costa, bem equilibrado. Hans Niemann segue com cavalo D4, ele não está desenvolvendo as demais peças, mas está atacando o bispo. Cavalo em E7 foi jogado, o Leonardo protege o bispo e prepara para fazer o roque. Dama em A4 com cheque. Temos cavalo de B cobrindo aqui em C6 e bispo E3, já com ameaças aqui, né? Ameaçou capturar o bispo aqui atacando a dama. Algo deve ser feito, só tem um lance nessa posição e o Leonardo Costa joga rapidamente, hein? Tá no preparo de abertura ainda do Leonardo Costa aqui, ó. Ele tem 1h35 no relógio, o Niemann tem bem menos. Seguimos com dama toma, cavalo toma e agora B3. Niemann prepara para jogar um C4. Cavalo volta para casa de C6 e aqui F4 protegendo o peão central. E temos trocas. Cavalo toma, bispo toma e agora bispo vem para casa de E4, dificultando um pouquinho o desenvolvimento desse bispo aqui. Mas o Hans Niemann não se preocupa não. Segue com Grand Rock. Cavalo vem para casa de F5, bispo atacado volta para casa de F2. H5 ganha espaço na ala do rei. Torre G1. Ameaçou um G4 aí de repente. Torre vem para C8, rei B2 protegeu o peão. H4 foi jogado. Temos o lance bispo em E2, rei E7. E aqui, meus amigos, começa uma situação engraçada aqui na partida. Uma coisa assim... Eu acho que tem sabedoria aqui. Eu acho que tem uma sabedoria do Niemann aqui. Ele começa... A posição é bem equilibrada, a gente pode ver aí pela barrinha. E não só pela barrinha mesmo. Se a gente for olhar, a gente tem aqui par de bispos contra bispo e cavalo, batalha de peças menores. Um bispo mau, no entanto, à frente da cadeia de peões, ele é um bispo mau ativo. Bispo mau é nome técnico, tá, pessoal? Não é julgamento de caráter, nem de bem e do mal, ou, né? Ou se eu tô falando se esse bispo tá... Né? Não é, é o nome técnico dele. Os peões fixos estão nas casas claras, portanto, esse é um bispo mau. Da mesma cor do bispo. Só que ele tá à frente da cadeia de peões. Ele é um bispo mau ativo. Bispo e cavalo contra par de bispos. Hans Niemann faz o lance bispo G4. Torre C6. Leonardo Costa simplesmente faz qualquer lance. A4 foi jogado torre C7, volta a torre. Niemann joga com torre D2. Torre de C volta para C8. A5 ganha um pouquinho mais de espaço na ala da dama. A torre vem para C6. E aqui bispo H3. G6, bispo volta para G4. Percebam o que está acontecendo. Niemann está aguardando pelo erro do adversário. O adversário joga um rei F8, não se compromete com nenhuma ruptura de peão. Bispo volta para E2, rei vem para G7. Bispo vem para G4 de novo, torre de H na coluna C. Ameaçou capturar em C3. Torre C1 protege e aqui torre H8. Notem que com essa brincadeira, o adversário, para não errar, teve que gastar bastante tempo no relógio. O Leonardo Costa estava melhor no tempo, agora já igualou. E o Niemann segue mais uma vez com esse lance bispo H3. Torre C7 foi jogada. Niemann joga bispo G4 de novo, gastou uns 5 minutinhos, repetiu o lance. Torre C6. Temos o bispo agora aqui em B6, parece que está fazendo alguma coisa. Torre de H veio para C8 de novo. Torre F2, fazendo nada, só aguardando. Cavalo vem para H6, opa, já temos alguma coisa. Bispo atacado volta. Cavalo volta para F5 e aqui bispo F1. Então, protegendo o peão aqui de G2 mais uma vez. Cavalo vai para casa de E7 e aqui torre D2. Simplesmente controlando um pouco mais a casa de D4, mas assim, passando a vez, né? Leonardo Costa segue com o lance cavalo em F5. E o Niemann aqui espera o momento certo, abaixo dos 20 minutos aqui do adversário, e vai para essa armadilha que joga essa isca, C4. Joga aqui essa isca. O melhor que o Leonardo pode fazer aqui é de repente voltar o cavalo, fazer mais um lance de torre, né? Começar ali também, esperar para ver o que acontece. Capturar aqui é altamente não recomendável, porque isso vai abrir completamente aqui, vai desproteger o bispo, abre uma coluna, e o Leonardo Costa decide capturar. E olha o tempo dele agora. Ele gastou quase todo o tempo, deu certo essa isca do Niemann, hein? Deu certo essa isca. Peão toma. Niemann segue com peão, toma o melhor lance da posição. Temos agora G5 indo para o contra-jogo, e aqui era tudo o que o Niemann queria.
essas rupturas de peões, esses comprometimentos, ataques desesperados. E agora a F por G5, o rei G6 ataca o peão, rei B3, protege mais uma vez aqui o peão do C4, a partida segue com o bispo D5, aproveitando aqui a cravada do peão. Niemann joga com o bispo D3, crava aqui o cavalo, o rei por G5 captura um peão, e agora com o rei aqui fora de jogo, não volta mais. Olha a ideia aqui do Hans Niemann, ele vai para o lance brilhante aqui. O Stockfish só achou agora, que a barrinha subiu mais um pouco. C por D5, meus amigos. C por D5, sacrificando a torre aqui, Hans Niemann. Para que ele está fazendo isso? Torre por C1 foi jogado, mas agora D6. Dispara o peão passado, casa de promoção está garantida pelo bispo. Olha a dificuldade aqui agora. Torre de 1 em C6 foi jogado pelo Leonardo Costa, já com a nítida, né, intenção de sacrificar aqui para cima do bispo antes que seja tarde. Niemann segue com bispo E4, fala, se você vai lá, vai logo, e já faz um raio-x aqui em B7 também. Torre toma, peão toma, e agora rei vem para F4, ataca um monte de gente. Bispo por B7 ataca a torre. Torre vem para casa de D8, tenta parar o avanço do peão, mas D7 foi jogado de qualquer maneira. Rei por E5 jogado pelo Leonardo Costa, mas depois de simplesmente bispo C8, meus amigos. Leonardo Costa abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Esse peão vai promover. A única maneira de defender seria cavalo D6, parando o avanço do peão. Você não quer sacrificar a torre e avançar o peão porque o rei chega em tempo aqui para parar a promoção. Mas você pode simplesmente avançar o peão. E aqui as pretas têm que sacrificar uma peça. Para piorar, o rei tá cortado, o peão tá protegido. Você pode jogar um bispo aqui de novo ou bispo C6, tanto faz, proteger o peão. E tem um final vencedor com uma peça mais por um peão, né? Aqui uma possível continuação. Aqui vou fazer rapidinho, né? Só para mostrar. Bom, dá para fazer alguma besteira ainda, né? Mas estamos partindo do pressuposto aqui que o Hans Niemann não ia fazer nenhum lance primitivo, né? Nenhum erro muito grotesco. E aqui conseguiria vencer a partida em poucos lances. Hans Niemann, nessa partida, fez aqui uma excelente precisão. Foi, qual foi essa rodada aqui? Acho que foi a quinta. Foi essa partida aqui, ó. Cadê aqui do Hans Niemann? Foi essa partida aqui, ó. 97,3% de precisão contra 91,6% aqui do adversário. Uma partida que ele não cometeu nenhuma imprecisão, nenhum erro. Muito legal aqui a partida. Hans Niemann, portanto, campeão do Grand Chess Open 2024. Está com a vaga garantida para o Elite do ano que vem. Obrigado, Juan Pablo, nosso inscrito também, pelas informações. E é isso, meus amigos. A gente segue acompanhando os próximos torneios. Daqui a pouco, candidatos, hein? Daqui a alguns dias aqui, ó, 2 dias, torneio de candidatos. Se preparem. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!